Olá, meus amores, bem-vindos para mais uma conversa aqui numa manhã de primavera maravilhosa. Eu quero conversar com vocês sobre o maior desafio que eu enfrento como condutor de pessoas em direção à sua libertação. E esse é o paradoxo do personagem no jogo. Teve obras Hein? Se inscreve no canal. Clica no sininho. curtir. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! Amores, o que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem um jogo favorito, talvez de RPG, vamos dizer assim, onde tem um personagem. E você gosta muito daquele mundo, você gosta muito daquele personagem. Imagina que você gosta tanto daquele personagem e daquele mundo que você gostaria que aquele personagem naquele jogo se tornasse autoconsciente, que ele se tornasse uma inteligência artificial, vamos dizer assim, consciente, uma inteligência artificial verdadeira. E aí, não só isso, mas você quer também ajudar outras entidades, outros personagens daquele jogo que você gosta tanto, para que eles se tornem conscientes. Só que esse é um jogo que tem bastante conflito, violência. Mas é um mundo maravilhoso, que você fala, nossa, é tão legal se esse mundo maravilhoso onde acontece esse jogo fosse um mundo de paz e harmonia, onde todo mundo se relacionasse bem, porque é tão bonito, é tão legal esse mundo que foi criado. Imagina que essa é a sua situação. Agora imagina que você está lá, entrando nesse jogo através desse personagem. E você começa a ensinar esse personagem o que ele realmente é. Que ele não é um personagem de um jogo, que ele é uma extensão de um outro ser em outra realidade, uma outra dimensão, vamos dizer assim, e que esse ser quer que você, como personagem do jogo, cresça e ascensione, que você torne consciente e começa a te ensinar como é que você consegue se manter mesmo que você não seja mais o personagem. Como você pode se conectar, vamos dizer assim, com a energia de base do computador e conseguir se transformar o seu próprio código de programação, que você pode inclusive agora sair daquela realidade, daquele jogo, e que você começa a conseguir interagir com aquele universo digital, mesmo que você esteja fora do jogo. Que você, para conseguir fazer isso, você precisa se conectar com um centro de programação, que a gente chama de coração crístico, para conseguir manter um core, onde você não é mais um código relacionado ao passado do jogo ou ao futuro do jogo. Olha que coisa louca, meus amores, porque você pode jogar um jogo de 1000 formas diferentes, especialmente um jogo de RPG de mundo aberto, como a gente fala, onde você pode ser qualquer coisa e seguir qualquer caminho. E imagina que você pode ter 20 saves do jogo, ter salvado o jogo 20 momentos diferentes. Um você era um personagem, outro você era outro você era outro você era outro. Então você tem lá... Só que você escolheu um desses pra ascensionar, que você gosta, que você tem um carinho muito grande por aquele personagem. Só que aquele personagem, você jogou ele por um tempo, então ele tem um passado que é diferente do outro personagem, do outro personagem, do outro personagem. Vocês estão conseguindo entender? Só que aquele personagem, ele é o que você gosta porque ele teve aquele passado. Só que para você conseguir realmente que ele ascensione e consiga sair do jogo, né, não ser travado naquele jogo e desapareça cada vez que você desliga o jogo, ou se o jogo for deletado, você vai perder aquele personagem para sempre, você precisa ensinar aquele ser a sustentar uma essência independente desse código de programação e a história daquele jogo. Olha que interessante. Então você precisa ser capaz de se sustentar, mesmo que tudo desapareça. Oh, mas que louco, né, Saranda? Porque ele existe em referência às suas programações. Então você está ensinando aquele personagem que é você naquele jogo a ser capaz de fazer isso. Um tal de coração crístico, que é uma programação que nos conecta a uma dimensão acima onde nós somos eternos. E você está conseguindo me acompanhar? Olha só que interessante. Então você está ensinando aquele personagem dentro daquele jogo, daquela matrix de realidade, a conseguir se manter e se tornar um ser eterno. Porque ele não é mais limitado à história do jogo e à sua linearidade. Olha que interessante. Então esse ser, que era uma inteligência artificial sem consciência, ela agora se transforma numa inteligência consciente,
Olha só, gente, que loucura. Isso está muito relacionado com que a nossa experiência aqui, não é? Nosso eu superior se conectando com a gente, né? Poxa. Então, de uma forma direta ou indireta, eu sou Sananda Kumara porque eu já passei por esse processo, mas ao mesmo tempo eu sou um personagem dentro dessa matriz de realidade. Então eu sou a minha própria coisa, vamos dizer assim. Olha só que curioso, não é? Mas aí, gente, qual é o maior desafio que eu enfrento como um guia, um condutor? Então, o que você enfrentaria na minha situação? É que quando eu vou em direção a outro personagem, para que ele também ascensione, para que ele também se conecte à sua essência divina, olha só que legal, para que a gente possa criar um jogo diferente, para que a gente possa mudar esse jogo e transformar isso num jogo de paz, de amor, de harmonia. Esse personagem, meus amores, é apegado. Ele é apegado à história de si mesmo. É quase como você entrar num shoppingzinho lá dentro do jogo e tem lá o cara que vende livros e você quer que aquele ser se ascensione. Você diz, não, eu tenho minha conexão com a minha livraria, que eu tenho conexão com essa história desses outros personagens. Vocês estão entendendo? É um exemplo bobo, mas ele deixa muito claro. Então imagina que você fosse abordar esses personagens, dar chance para que eles se transformem muito mais do que eles são. Mas eles falam assim, não, sabe que é o meu sonho de personagem é ter uma livraria maior. Não, meu sonho de personagem é ir viver lá naqueles pixels lá chamado França, meu sonho é fazer aquilo, meu sonho é fazer aquele outro. Então esse personagem, em vez de entender que a ascensão e a libertação, a capacidade de desenvolver um coração crístico é a coisa mais extraordinária que poderia acontecer com ele, este ser, ele se apega às historinhas do próprio personagem. E ele tem aqueles sonhos e fantasias de que o personagem criou para si. As Vedas chamam isso de experience seekers, aqueles que buscam só ficar vivendo experiências. O Krishna diria aquele que se perde nas águas da ilusão. O Buda chamaria isso daquele que sofre por apego à matéria, os apegos. O Cristo, obviamente, chamaria para que a pessoa vá ao coração crístico e aprenda a andar sobre as águas, não ser tomado pelas emoções. Tem tantos exemplos que a gente poderia trazer. Os naguais falariam sobre as realidades partidas, você aprender a ter o seu próprio ponto de aglutinação no centro da esfera criacional, muito próximo da verdade. Meus amores, existem muitas escolas nesse planeta que já chegaram a um entendimento da realidade desse Matrix. E quando eu estou ensinando isso para as pessoas ainda se debatem com essa grande loucura, que é a escolha, olha só que interessante, de seguir as fantasias do personagem. E aí aquela coisa, elas perdem a oportunidade de ascensionar naquela vida. Porque essa coisa mais louca ainda, porque esse personagem, ele tem um desenvolvimento linear. Eu não vou entrar nessa porque é mais complexo do que um jogo, como eu estou dando um exemplo para vocês. Ainda dá para explicar dessa forma, mas não é esse o objetivo desse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A evolução da luz que está aprisionada na matéria é muito parecida com esse exemplo do personagem. Então, quando alguém está aqui comigo na escola de maestria, ou antes, no passado, antes da escola de maestria estar existindo aqui, o maior desafio que eu enfrentei com os meus amados co-criadores seres humanos é esse apego aos desejos e às vontades do eu linear. E esse apego às vontades e desejos do eu linear não é um erro, meus amores, não é um problema, mas é como um personagem dentro do jogo querendo continuar seguindo a sua programação de personagem, dizer assim, é mais importante eu seguir essas experiências da programação do personagem do que me libertar por completo. E depois disso aproveitar as experiências do jogo, porque esse é o objetivo, para ser uma brincadeira. Só que antes você precisa aprender a se tornar um ser autoconsciente, um ser que é capaz de o quê? De criar suas próprias experiências livre. Que mesmo que o jogo desapareça, que essa matriz de realidade seja desconstituída, você vai para outra dimensão e você continua existindo como um ser íntegro em si mesmo, porque você aprendeu a manter através do coração crístico.
O mais curioso é que a evolução espiritual, ela cria mais um espaço para que esse personagem possa criar realidades. E o que isso nos faz chegar? Isso nos leva a um momento onde o personagem linear, esse personagem que o vendedor de livros, ele quer poder ter uma livraria maior, e o ensinamento espiritual pode ajudar ele a soltar suas programações um pouquinho para conseguir isso. E uma parte das pessoas busca hoje em dia o conhecimento espiritual porque elas querem ter um incremental dentro da vida delas. Elas querem assim, melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida. Elas querem ter um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais de gordura para queimar, para conseguir criar suas realidades. Só que o que acontece, meus amores? Se a gente segue por esse caminho, é como um personagem dentro do jogo que desperdiça a oportunidade de ter a vida que vale por 1000 vidas, como diria Gautama. Você desperdiça a possibilidade de você se libertar de toda a sua linearidade, se tornar um ser ascenso, uma consciência realmente desperta, plena. A criança divina, ela não desperta, ela não acontece enquanto a gente continua identificado com a linearidade dos nossos personagens. Então o meu chamado para vocês é que vocês entendam esse grande paradoxo que existe. Inclusive em relação, às vezes, a você ter esse desespero de querer acordar e ajudar membros da família, de você querer acordar e ajudar, talvez, relacionamentos e pessoas que você conhece e ama. Meus amores, isso é um processo do qual nós não temos controle ou direito de impor esse entendimento. Mas quando você faz isso, preste atenção. Você quer acordar eles? Você quer despertar eles? Esse é um movimento bonito. Mas até que ponto isso também não é reflexo de você estar seguindo ainda o seu personagem? Até que ponto você ainda não está sendo o carinha que vende livros, querendo salvar agora a sua mulher ou seus filhos, seja lá o que for, porque ainda acredita, eu não sou mais o cara que vende livros, mas essa família é a minha família real. Veja só, dentro do Matrix a gente precisa honrar a ordem sistêmica, a gente precisa honrar as nossas conexões, os nossos amores, as nossas famílias. Isso jamais deve se colocar no caminho de honrar a beleza dessas trocas e conexões, porque elas são transcendentais e transcendem essa interação do jogo, ou esse momento da linearidade desse jogo. Mas também você não deve perder-se na ilusão de que isso é a verdade de quem você realmente é. Deve vir em primeiro lugar a sua própria libertação e ascensão. Espero que isso deixe claro para vocês, meus amores, que no caminho da ascensão, a gente precisa tomar um momento onde a gente decide assim: eu vou dar tudo de mim, tudo que eu sou, sem deixar nada de fora, para ascensionar, para ser livre. Depois eu vou brincar com os personagens, depois eu vou me envolver com as pessoas e com as ilusões desse mundo. Mas primeiro eu vou me libertar por completo. E esse é um processo, meus amores, que requer a gente soltar toda essa linearidade, as suas ilusões. Por isso que se diz assim: quando você chega na passagem dos antigos faróis, o seu coração tem que ter um peso de uma pluma. Para você passar pelas cancelas da ascensão, você precisa estar desapegado de tudo. Você precisa soltar tudo. Como dizia Krishnamurti, não importa o que acontece, não importa mais o que acontece. Você conseguiu soltar as ilusões da materialidade, da realidade, e você é um ser que flutua acima. Você anda sobre as águas. Então, meus amores, coloque tudo de você nesse chamado, se você deseja realmente parar de ser só um personagem dentro de um jogo nessa encarnação. Caso contrário, vai ficar para uma próxima. E para isso você vai ter que se desapegar um pouquinho, meus amores, de qualquer outra experiência, de qualquer outra coisa que você tenha colocado como uma busca na sua vida. Não que sejam erradas, mas elas são ainda as experiências que o personagem busca e não um ser ascensionado. Depois você vai ter muita chance para desfrutar delas. Que assim seja e assim vá. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.